Boa noite, Guilherme. Tudo jóia? Boa noite, João. Tudo bem? Graças a Deus. Então Na tá medida bom. do possível. Estamos há 15 dias sem conversar, isso porque a gente ia fazer 2 aulas por semana, né? É isso aí. É a Não tô vida, né? sabendo o que você tá falando, não. As pessoas do YouTube vão saber, porque tem a data do O meu vídeo. caro, você pode ter atrasado o upload aí. Ah, O meu caro ouvinte vai poder comparar as datas do meu computador ali para ver se tem 15 dias mesmo. exatamente. É exato. Você acabou de falar aí, da data do seu computador, dá pra comparar, hein? Mas E então, você acha que alguém como. vai olhar? Sei lá, né? Mas como estamos em relação a Rush? O que você conseguiu fazer? Eu te dei dois Nós, para-casas, né? Aliás, você tinha vários para-casas acumulados. Eu te pedi para você praticar um pouco naqueles pequenos exercícios, né? Daqueles exercícios que eu coletei da internet, que eram bem simples, eram só corrigir erros. Mas era para aprender Rush. E eu tinha aquele exercício de imprimir na vertical, que ele já estava funcionando. Você tinha que transformar ele em várias funções e testar cada uma dessas funções com teste. O que você conseguiu fazer? é, eu vou falar igual o nosso primo Lohan, né? Ele disse que em fevereiro na escola ele estava bom, quando chegou em março, aí ele caiu. E no final do ano tomou bomba, né? E repetiu. É, mais ou menos isso. Então, assim, o código que estava funcionando já não está mais, né? Não, mas tá funcionando, é só você corrigir. Por que você estragou o Não, código? Você devia ter feito em outro arquivo. Você não mas tá eu usando fiz o em que? outro arquivo. A original O tá original funcionando. tá aqui, Ah, então tá bom. entendeu? Mas então vamos lá. Mas, Fala. Se então vamos lá. justifique. O que você conseguiu fazer? E dos outros exercícios? Você chegou a mexer em algum? Fez algum? Eu mexi alguns lá, aqueles lá tava bom, né? Ah, tava bom? Aí você, aí você foi cutucar meu WhatsApp para poder fazer o pior, aí eu desisti, né? Você Eu não gastei. desiste. Esse exercício tem mais ou menos umas 6 horas gastas minha aqui, viu? Mas é assim mesmo. Tá pouco ainda. Isso daí você vai gastar muito tempo até você ficar bom. Mas é porque você não pegou a prática. Quando você pegar a prática, eu vou tentar solucionar com você hoje e eu vou ver se a gente soluciona esse problema e faz outros problemas também, tá? O objetivo meu era, você tá sem áudio. Acredito que seu fone tenha descarregado. Será? Seu fone descarregou? Ativa o microfone do seu computador. O seu notebook deve ter um microfone. Você vai em configuração do Google Chrome. Deixa eu ver sua tela do computador. É aqui mesmo. Aí, ó, foi. Tá funcionando. Tô te Tá ouvindo. melhor? Tô te ouvindo. Tá. Tô te ouvindo. Então vamos Mas lá. o que a gente tava falando? A ideia de hoje, cara, é a gente fazer o seguinte: é praticar um pouco, fazer teste e a gente vai tentar aprender um pouco sobre separar os conceitos das coisas, sabe? Como eu quebro uma tarefa que é grande em pequenas tarefas? Como eu testo essas tarefas? Então, o que que eu Hum, pensei, cara? A hum. gente, eu acho que isso eu não vou chamar de intuitivo, porque não é, mas assim, a gente consegue enxergar mais ou menos aonde está mudando alguma coisa. Tipo assim, igual aqui, por exemplo, estaria mudando alguma coisa, no outro fora, que apresentaria mudando alguma outra coisa. Quando eu Uhum. fui tentar dividir em funções, eu estava pensando mais ou menos nesse nível. E aí depois a gente conseguiria transformar algumas coisas em funções, mas por transformar, que não seria tão coisa assim. Mas eu diria que seriam partes independentes do código, né? Tá. Existe uma literatura formal, inclusive, sobre isso, tá? Sobre como que eu quebro as coisas, como eu consigo separar a funcionalidade das coisas e tudo mais, mas eu acho que você não está pronto ainda para a parte formal, entendeu? Aprender Solid, esse tipo de coisa. Eu realmente acho que não seria uma boa você começar a estudar isso nesse momento. Mas você tem que ter, igual você falou, pelo menos uma noção intuitiva. Então eu vou tentar resumir para você, deixar uma coisa bem simples para ver se você consegue pegar e fazer mais fácil.
Compartilha o exercício original que a gente tinha feito, que era bem simples. É este aqui. Que não é simples bosta nenhuma, né? É simples pra mim, né? Tá aí, ó. Exato. Ele tá rodando? Tá, né? Tá. Ah, tá sim. How are you? 1, 2, 3. Não era isso a entrada? Isso. Ok. E o que esse exercício faz? Quais são os passos? Eu quero que você abra o Word pra mim. Você tem um Word? Tem, né? Ou qualquer editor de texto. Tá. A frase é How are you? 1, 2, 3, né? Digita essa frase aí. É 1, 2, 3, acho que é colado no you, mas tudo bem. É porque a gente usou ele só para aumentar o número de caracteres. Naquele exercício que a gente fez, como esse exercício funciona? O que ele faz primeiro? O que ele tenta descobrir? Ele começa pegando a primeira sequência de cada palavra, agrupando aquilo ali, né? E aí ele vem printando, e aí depois, quando ele vê que chegou no limite, aí ele começa a pegar a segunda palavra, a segunda letra, desculpa. E aí ele faz a mesma coisa até a terceira. E aí a gente até teve uma discussão lá atrás, né, com relação ao número de caracteres, né? Que por isso você colocou 1, 2, 3, para ver se ele ia, né, parar. E mas aí vamos lá. O que é o primeiro passo? Passo número 1. Ele acha o quê? Ele faz o quê com essa string? Ele acha a posição 0. A posição 0 ele já sabe a posição 0. A posição 0 é a 0. Como assim a posição 0? É, a posição do H aqui. Não entendi. Como assim ele acha a posição do H? O que é a posição do H? Para que ele precisa da posição do H? É o ponto de partida dele, não? Tá. É o primeiro caractere da palavra, e aí depois do espaço ele procura o primeiro caractere de novo. Quando tem espaço, não, eu estou te perguntando, te questionando. O exercício que ele estava fazendo era assim, eu quero saber o que o negócio faz. Você pode ver o código, e aí você vai me explicar. Eu acho que é isso, hein? Não é não? Então vamos lá, pelo código aqui, né? A gente tem um input, né, convertido em string aqui. Inclusive o Rush me questionou várias vezes para o input ser com N, mas eu não quis mudar. Input é com N. Tá errado, com certeza. Mas já estava lá, eu não quis coisa não. Aí a gente colocou, né, aqui como... Aí esse string slice aqui, que é você deu esse nome aqui, mas é quase como a variável que vai se mover ali dentro do índice ali, né, por assim dizer. O que é um slice de uma string? Cara, slice para mim é um deslizar para o lado, né? Um escorregar. É um recorte. Assim. É um pedaço de uma string. Então vamos supor que você tem aquela string, volta lá, chama How are you 1, 2, 3. Isso aí. Se eu pegar da posição 1, aí mesmo, se eu pegar da posição 1 até a posição 4, eu vou pegar um pedaço da string. Só que quando a gente fala que é slice, eu não estou copiando a string, eu só estou referenciando onde eu quero começar e onde eu quero terminar. Tá claro isso? E aí, tá. E aí, o que acontece, né? A gente definiu aqui a variável como input, e aí a gente mandou o string slice começar, a gente referenciou aqui também, né? E a gente mandou ele começar na posição 1 até o index total, que é o 3. Né? E aí, a gente definiu as variáveis, e aí quando ele acha, aqui usando for, né, obviamente, quando ele acha o espaço, ele acaba, cadê quantidade de palavras? E aí ele vai pulando para a próxima palavra, né? E qual que é o objetivo de fazer esse for aí? Para que é isso? O for que vai da linha 9 até a linha 19. Cara, esse é o for que ele identifica onde começa e termina a palavra. Né? Mas para que? Onde você salva? O que você salva nele? Como assim que eu salvo? Ué, você está fazendo esse for com algum objetivo. Qual é o seu objetivo? O objetivo é imprimir as letras de vertical. Não, nesse for ele não está imprimindo nada. Esse for está imprimindo alguma coisa? Não.
Ué, então não é imprimir. né? Cara, assim, O que, que eu ele está entendo, usando? Olha só, quais são as variáveis que ele está usando? O que, que ele sai pro final? ele, que ele sai no final, Aham, o que, que ele grava no final do for? ele grava a quantidade de caracteres maior palavra. Ele grava a quantidade de caracteres maior palavra. Não, é, É? não, ele grava e imputa na atual palavra. É E é assim, só tá com isso? uma linha aqui. Nesse for, sim, não. É, só isso. Muito bem. E para que você precisa saber isso? Ai, cara. Para que você precisa saber a quantidade de caracteres da maior palavra? Porque aquilo que a gente discutiu na última aula, né? Na Na última última não, aula, já não, na aula estamos. de exercício. Que se tivesse mais caracteres aqui, não ia fazer sentido, né? Então ele precisa saber a quantidade maior para que ele possa rodar até a última letra. Porque senão ia dar pau, né? Como Na hora de assim? Eu imprimir não o tô, leite de eu pau. não tô enxergando, eu não tô entendendo. Você vai ter que me explicar melhor. Me dá um exemplo. Por que, que eu Nossa, preciso mano, ter da quantidade de hoje você caracteres de tá uma palavra? demais. É, Vamos lá. ó. É, ó. Tô. Uma, uma. Duas, duas, Isso aqui você tá duas. mostrando a Três, impressão? três, três. Ah, você tá Hã? falando da impressão. Você tá É, falando da impressão. Uhum. isso. Aí, beleza. Chegou aqui, não tem quatro. Chegou aqui, não tem quatro. Aqui tem quatro. Como é que a gente imprime isso? Então, Hum, sem a quantidade de caracteres da maior palavra, a hum. gente não consegue escrever a função de um jeito que, que é o proposto, né, pelo exercício. Ok. Sei lá, é difícil explicar isso, mas você entendeu, Não né? é, é Você bem só tá. simples. A quantidade de caracteres de maior palavra vai dar a quantidade de linhas que você vai ter que ir. Primeiro. Ah! Por quê? Ué, porque não faz sentido a gente imprimir mais ou menos, né? Mas por que Nós que não vamos cortar a exatamente palavra, a não. quantidade da maior palavra vai ser exatamente a quantidade de linhas que eu tenho que imprimir? Porque você está colocando ela na vertical. Ué. Ah! Então é para isso que eu sei a quantidade de caracteres da maior palavra dentro daquela string, entendi. Então essa daí é a nossa primeira função. Por que, você acha que é a primeira função que a gente deve separar? Porque, cara, assim, igual eu te falei, né? É como se. Nossa, é difícil de explicar. Mas é como se você enxergasse, tipo assim, né? Você tem um carro, você sabe que a roda é divisível, por assim dizer, que o banco é divisível, esse tipo de coisa. É como se essa parte do código fosse a parte independente, rodar sozinho se você separasse, né? Agora, não faz sentido, por exemplo, eu quebrar ela aqui, sendo Hum. que essas duas partes estão trabalhando juntas. Sei lá, pensei dessa forma. Tenta formular. Sua explicação tá legal, mas tenta formular, porque essa aula aqui, cara, é sobre isso. É sobre como dividir um código. É como saber quando eu tenho que partir isso e quando eu não tenho que partir. Essa aula é sobre É, isso. então, Mas eu quero que você então eu tenha um pensar, conceito intuitivo sobre isso. Eu quero que você formule na sua cabeça sobre isso. Tenta formular. Se você não conseguir, eu falo. não, eu acho que é porque você falou que era formular na minha cabeça, né? Mas, Ah, é assim, cara, eu diria que seriam as partes autônomas do código onde as partes estariam interligadas ali, até, vamos dizer ali, a função do próprio código. tá. É, Não como sei que explicar isso. Tá. Como que eu recomendo você começar? De novo, a gente não está olhando na literatura coisas ainda. Existe literatura para isso, tá? Mas eu não estou preocupado com a literatura ainda porque ela é muito complexa para você ainda. Porque você tem conceitos que você ainda não tem se você for ler a respeito. Mas como que você, do jeito que você tá, como que você sabe onde tem que quebrar? Você vai olhar para, até olhar aqui, vou dar um zoom para você. Como quebrar uma função em várias funções e quando saber quando a gente tem que quebrar essa função em várias funções.
você inicialmente vai fazer o seguinte, você vai analisar o que você quer quebrar faz. Quais são os passos? Eu gosto de pensar que se você quiser pensar de uma forma intuitiva, você pode pensar como se você estivesse fazendo um bolo, certo? O bolo não tem etapas? Como você sabe que colocar no forno é separado de bater no liquidificador? Isso é uma Não, pergunta boa. cara, eu te dei o exemplo do carro. Eu Não, queria não, não, saber não. de você. Mas de Como é que novo, você sabe que é diferente? o carro é diferente. Olha, porque o exemplo do carro não é um exemplo legal para programação. Programação tem a ver com tarefas. Você concorda comigo? Ah, já entendi o que você quer. Execução progressiva de tarefa, né? Terminou uma tarefa, vai para a próxima. Mas Processo. presta atenção. O carro tem a ver com sistemas interconectados funcionando juntos. São coisas diferentes. Você concorda comigo? A Sim, roda pode existir sem o sistema de direção, mas ela não faz sentido sem o sistema de direção. Correto? eu poderia. Não. Tá, eu vou te explicar. O pivô do pino do negócio do carro lá não faz sentido existir se não É, tiver sei lá, onde ele vai ser colocado lá para segurar a roda. Você tá entendendo o que eu tô falando? sim. Agora, bater uma massa no liquidificador, olha aqui que eu vou te falar. Bater uma massa no liquidificador, você pode bater massa X, massa Y, massa Z. Ela pode existir em diferentes contextos. Você está tentando pegar, captar? Sim. Então, como eu identifico se eu consigo quebrar uma tarefa ou não? Qual é o jeito mais fácil? Primeiro que você faz a seguinte pergunta. Essa tarefa que eu estou fazendo, ela faz sentido? Ela tem sentido semântico? Eu consigo transformar isso num nome de uma tarefa? Se eu conseguir transformar isso no nome de uma tarefa e a tarefa fazer sentido, ela possa ser, mesmo que você não vai usar, mas ela possa ser usada em outra coisa, não importa que seja a coisa, faz sentido que ela seja separada. Você conseguiu captar? Mais ou menos? Não, eu consegui, mas eu acho que talvez dessa forma fique um pouco subjetivo, não? Pensa só o seguinte, vamos olhar de novo lá o seu código. Vamos olhar de novo o seu código, estamos aqui com o seu código. A gente está aqui com o seu código e é o seguinte. Você concorda comigo que quantidade de maior palavra, essa parte da linha 7 até a linha 19, isso poderia ser uma função que chama calcular quantidade de caracteres maior palavra? Foi o que eu fiz aqui. Tá. Sim, foi assim que eu fiz a divisão, inclusive. Mas isso daí faz sentido semântico? O que é sentido semântico? Eu consigo criar uma palavra, uma ação para isso? A ação faz Consegue. sentido? Essa ação, ela pode ser utilizada em quaisquer outras coisas? Não exatamente para essa tarefa, ela pode ser quebrada em outras coisas? Consegue? Pode. Você concorda comigo? Eu acho que sim. Então faz sentido, entendeu? Outra coisa que eu gosto de fazer é esse pedaço de código. Ele tem uma complexidade significativa? Não que seja muito complexo, mas existe uma certa Para complexidade. mim, sim. Não, para todo mundo. Existe uma certa complexidade. Existe uma lógica por trás de calcular a quantidade de caracteres de uma palavra. Existe uma lógica, existe uma complexidade envolvida. Você concorda? Sim. Então, nesse caso, é interessante a gente separar. Aí você vai falar assim... pode falar, você tem uma dúvida. Diga a sua dúvida. Não, não é uma dúvida, mas, por exemplo, nesse conceito seu, em tese, a cada print eu poderia fazer uma função. Porque o print é quase que a finalização da tarefa. Como assim, Não? cada print? Me explica os prints. Por Dá um exemplo, eu exemplo. poderia separar isso aqui. Eu poderia separar isso aqui Deixa eu numa olhar. função. Poderia separar isso aqui numa outra função. Como que chamaria essa função? String slice function. Não faz sentido semântico. Ela não foi transformar em uma tarefa.
Pode ser mover indexador. Mas como assim mover o indexador? Para que isso serve? Isso você pode ser usado para quê? Me dá um exemplo de uso. Mas aí a gente pode falar do que imprimir na linha vertical também. Para que eu vou usar isso? Não, você vai. A finalidade é imprimir em vertical. Agora, olha o que você está falando. Você vai mover um indexador. Eu vou enviar esse indexador para algum lugar? Qual vai ser o retorno da função? O que ela vai me retornar? Ah, hum, Não tem retorno de acordo com você. Mesma coisa o print. Agora, olha só o que você está falando legal. Eu quero fazer um print. Olha só o que eu vou te falar. Eu quero fazer um print especial. Um print que faz um tanto de coisa, coloca uns quadradinhos na tela, não sei o que. Você está me ouvindo? sim. Vamos supor, eu tenho um print, esse print vai colocar um tanto de firula na tela. Você concorda comigo que ele é um print especial? Ele tem a finalidade. Seria, por exemplo, o nome dele é printar tabela. E aí eu mando os dados, ele printa a tabela para mim, no formato de tabela. Isso pode ser uma função, sim ou não? Claro. Porque ele tem uma finalidade. E essa finalidade pode ser replicável. Eu posso precisar disso em outro lugar. E ele tem certa complexidade? Talvez tenha. Talvez não seja uma linha de código, talvez seja 3. A outra pergunta, importante, que eu não falei anteriormente. O código pode ser testado? Essa função, ela tem como ser testada? Se a função tiver como ser testada, é melhor ainda que ela seja uma função separada. Entendi. Eu Aí sei. realmente nesse caso faz todo sentido mesmo. Mas então tá. O que uma função tem que ter? Uma função lógica. Em geral, funções são verbos, tá? Então é pega, me dá, entendeu? Get, processa. Ela tem que fazer alguma coisa. Ela é uma tarefa. Você tá entendendo? Eu sei que Sim. no início não é fácil, cara, fazer isso que eu tô falando, mas é importante e você tinha que passar por isso para você entender. E você tem que continuar sofrendo para você entender. Se eu te passasse exemplos muito simples, olha só o que eu vou te falar, vou olhar no seu rosto. Se eu te passasse exemplos muito simples, a gente não ia simular a vida real e você não ia aprender como que quebra as coisas. Você não ia ter dificuldade. Porque eu sei que você teve dificuldade nesse exercício e era para ter. Se você não teve, tem algo errado. Era para você ter dificuldade onde você ia separar as funções. Era para você ter dificuldade em montar as funções. Cara, eu acho que eu separei as funções, assim, eu separei em duas, né? Para E o que você trabalhar. separou? Eu trabalhei. Eu coloquei uma que achava a maior palavra, eu botei isso aqui também, e uma que printava ela, né? Enfim. Mas eu não, diga, pode falar. só que eu não achei que tipo assim, que separar, igual eu te falei, separar parece algo mais intuitivo, assim mesmo, igual eu te falei, né? Que eu quebrei aqui, nesse LED aqui, por exemplo. Mas o conectivo dela para fazer ela funcionar, que é o que para mim ali, às vezes, ali não funciona tanto, entendeu? Mas Mas o aí. conceito eu entendi. Não, mas deixa eu falar sobre isso com você. Você está tendo problemas. O seu principal problema é em rush. Porque você não sabe muito. E aí você começa a ter dúvida. E a coisa não começa a funcionar e você começa a ficar triste que a coisa não funciona. Você começa a ficar estressado. Esse é o problema de tecnologia. Isso passa. Isso você vai aprender e vai ficar mais fácil. Agora, esse ponto que eu estou falando, saber onde quebrar uma função. Se você não tem um conceito enraizado em você, você vai ter problema. Porque você vai começar a fazer merda. Você tá entendendo? Chegou uma hora que eu estava tentando fazer esse exercício aqui, que eu estava lendo todas as sugestões do Rush, aí eu botava a sugestão dele. Falava, vamos deixar ele Não, sugerir 1 milhão de coisas não, você não aqui e a pode gente vê o que fazer ele isso. faz. Se eu vi, você É. mandou um código com selfie, cara. Não. Vamos lá então. Vamos agora ver a sua função. Vamos lá. Vamos criar uma função. Você fez um achar maior palavra? Vai lá em achar maior palavra. Cadê a sua função? Achar maior palavra. Tá. O que achar maior palavra recebe? Lembrando que isso aqui não está funcionando nada, tá?
Tá. Isso aqui é a última tentativa que eu fiz. Deleta da linha 2 até a linha 20. Pode deletar tudo, da linha 2 à linha 20. Como que a gente faz? Aliás, faz uma coisa melhor do que isso. Deleta tudo. Ótimo. Primeira coisa, a gente está fazendo uma função. Eu não preciso de ter main, eu não preciso de nada. Eu preciso da função e eu preciso escrever um teste para a função. Você pode começar com um teste, se você quiser. Como que a gente escreve um Eu teste? comecei com o teste, o Rush me sugeriu de tirar o teste. Não, você Ele pode falou que começar não com um estava teste. sendo testado nada. Não, mas você não precisa preocupar com isso. Primeiro você escreve o teste para você saber o que você quer. O que você vai testar? Você vai colocar assim, Colocar FN... pub, FN, Não. O teste não precisa ser pub. Por que o teste não precisa ser público? que eu vou mandar ele lá para main, né? Você vai mandar o teste Depois para que- main? Você vai testar aí. O que Depois, você vai mandar... Não. O que você vai mandar para main é a função. De achar uma palavra. O teste você vai testar aí. Para que a main tem que ter acesso ao teste? porque depois que eu testar, se estiver funcionando, eu mando para main, não. Não, presta atenção. Você vai escrever um teste para você saber se a função está funcionando. Para o que você precisa ter o teste sendo acessado na main. Não precisa do teste ser acessado na main. Você precisa do teste para você testar a função aí. Se ela funcionou, a main vai pegar a função, não é o teste da função. Pensa. Ó, vou repetir olhando para você. Eu tenho uma função. Eu vou escrever Isso a aí é função. para você fazer corte, né? Não, claro que não. Eu tenho a função. Eu tenho a função. E aí eu quero testar a função. O que o teste precisa fazer é testar para ver se aquela função está funcionando. Ele não precisa mudar de escopo. Ele não precisa ir para outro escopo. Ele só vai testar aquela função e pronto, acabou. Se a função estiver funcionando, o escopo dele acabou. E o seu também, você fala, essa função está funcionando. Independente do que eu vou fazer com ela, ela já está pronta. É menos uma coisa que eu tenho que fazer. Você está dividindo para conquistar. Você está falando, eu garanto que isso funciona. O resto eu não garanto, pode estar tudo errado. Mas essa eu garanto que está funcionando. É melhor garantir uma do que não garantir nada, né? Vamos voltar de novo para a sua tela do computador. Então vamos lá, escreve o teste. Como que é o seu teste? Tudo bem. FN, você vai escrever. Eu gosto de colocar teste na frente do teste. O teste vai chamar É verdade, teste. você falou mesmo. Teste. Palavra, beleza. A função chama isso, ok. O teste vai receber nada, não precisa receber nada. Aí você pode fazer simplesmente um assert equal. Isso, ó, você já está conseguindo escrever tudo direitinho. Aí você vai chamar a função, como vai chamar a sua função? Achar maior palavra? Pode ser. Acha a maior palavra, né? Acha maior palavra. Ótimo, não tem problema. Abre parênteses. Uai. Abre parênteses, mano. Não, pera aí. Ele criou, porque você apertou tab, ele criou um trem lá em cima. Isso tá errado. Você, não. É uma função. Deleta. Ah, não, tava certo, meu caro. Acha a maior palavra. Cara, seu áudio chega atrasado pra mim, velho. Você Deleta tá a linha eu tô 1. apagando quando eu tô ouvindo. Então tá bom. Você vai deletar a linha 1. Isso. E aí no assist equal, você vai colocar achar maior palavra. É uma função. Acha maior palavra. É sempre bom ter verbo nas funções, mas não tem problema. Abre esse parênteses, isso mesmo. E o que você vai enviar para sua função? Ela vai receber o quê? Ela tem que receber a quantidade de caracteres lá, né? Ela vai receber a quantidade de caracteres. Não, ela vai receber a string, mano. Então o parâmetro dela que ela vai receber é a string. O input, Vai ser o quê? Uma string. Aí você vai colocar lá. Não, que input, mano? De onde você tá tirando? Você vai colocar literalmente a string, você tá testando. Coloca A, B, C, D, E. A chaves duplas. Não. Chaves, aspas duplas. A, B, C, D, E. Espaço 1, 2, 3. Tá.
dado esse exemplo, isso daí você tem que transformar numa... Depende, você vai receber um SRT ou sua função vai receber uma string? String. Então você tem que transformar isso daí para string, ponto to string. Isso. Ótimo. Vírgula. Aí eu assist echo é... Não, vírgula não é aí não, sai. Vírgula depois da aspas azul. Parênteses azul, isso. Qual que tem que ser o retorno da função? O que isso tem que dar? Isso tem que retornar para mim a quantidade de caracteres. Que nesse caso vai ser... 5. 5. Escreve 5. Ponto e vírgula nessa função. Beleza. Você escreveu um teste. Você deu uma entrada. Você espera que isso retorne o número 5. Correto? Correto. Agora você vai escrever a função. Dá um enter lá em cima, na linha 1. Desce a linha 1 para a linha 10, sei lá. Opa, você deletou o teste. Isso, tá bom. Agora você vai escrever a função. Como que tem que chamar sua função? Pode ser fn, não precisa ser. Achar uma palavra. Ótimo. E o que ela tem que receber? Tem que receber o input. Como que vai... Ok, esse input é o texto, né? Você pode chamar ele de É texto. string. É uma string, mas ele é um texto. Vamos chamar ele de texto. Abre parênteses. Qual que vai ser o parâmetro? Vai ser texto. Eu quero que ele chame texto. Podia ser Joaninha, mas chama de texto aí. Texto. Texto. Opa. Escreve texto. E 2 pontos. Qual vai ser o tipo do... Não, pera aí, viagem. Qual que vai ser o tipo do texto? Vai ser string. Então, string. Ótimo. Beleza. E o que essa função vai ter de saída? Ela vai ter de saída a quantidade, né? Então coloca quantidade de caracteres. Como que eu especifico isso? É assim? É parâmetro? Não é? Como eu coloco a saída de uma função? Aonde eu coloco a saída de uma função? Qual que é o tipo da saída? Cara, tô tentando pensar aqui, mas é i32, né? I32 pode ser positivo e negativo. Então pode ser U32, né? Pode ser U32. Pode ser o size, pode ser o U32, pode ser o que você quiser. Eu colocaria o 32. O Rush tinha me sugerido o size, né? O size, ele é não definido, não é isso? Não. O size assim, é o padrão que o seu computador usa. Tá. Se o seu computador for 64 bits, vai ser 64 bits. Se o seu computador for 32 bits, vai ser 32 bits. Mas nesse caso aí você pode forçar 32 bits e foda-se. Tá bom? Beleza. Agora você tem que criar o escopo da função, né? Olha só que legal. Se agora eu meter aí a resposta for 5, digita 5 aí. 5. Só 5. Escreve 5. Salva. Esse teste vai passar? Roda o teste. Vai. Opa! Ele não passou. Tá. Não, é porque tá rodando a main, não? Esquece main. Não tem main, não. Que main? Ele te explicou. O erro que tá dando aqui não tem nessa função que a gente escreveu. É porque ele tá rodando a main? Por que ele tá rodando a main? Não era pra ele tá rodando a main, não. Eu não sei, né? Pera aí. Vamos ver por que ele tá rodando a main. Tá bom, comenta essa main lá. É porque também tem um erro mesmo. Comenta essa main. Comenta tudo aí nessa linha. Tudo. Quanto? Isso. Pronto, salva. Pronto. Não salvou. Seu lote chega atrasado pra mim. Abre uma main sem nada lá. Não é melhor copiar isso aqui pra lá, não? Não quero. Abre uma main sem nada lá. Isso é bug do negócio. Não. Vai na linha 14, dá um enter e coloca main, abre, fecha, fn main e sem nada.
Isso é um bug, devia funcionar mesmo sem... Ah, é assim? O que tá errado aí? Ah, tá. Salva. Isso, salva. Salva. Ótimo. Ele vai, em qualquer momento, ele vai deixar você rodar isso daí. Ah, que bosta esse trem. Mas em teoria... Peraí, vou abrir esse terminal aqui, peraí. Não, mas não tem a ver com o terminal. Mas aí eu digito, né? Mas aí você não sabe rodar o teste, você sabe... É, funciona, né? Cargo teste. Coloca aí, cargo, acho que é teste. É só teste. Só que ele não identificou. Faz o seguinte, coloca um use lá na main pra gente ver se ele vai identificar. Mod achar maior palavra. Pode... Não, aí não, lá em cima. Não, dentro da main não, isso não é dentro da main. Dá um enter aí. Mod achar maior palavra que chama, não é? Isso, dá um enter. Salva. Volta lá. Pronto, agora identificou. Clica agora no Run Test ali, ó. Não, embaixo. Qual dos dois? EI. Uhum. Ah lá, um passou, tá vendo? Ó? Você consegue até debugar. Clica ali em debug pra você ver. Coloca o pontinho lá no número 2. Coloca o breakpoint no número 2, na linha número 2. E clica debug. Debug. O de baixo. Você tem que debugar o teste, mano. Aê. Esquece esse... Não clica nesse azul, não. Aí, ó. Aí, você parou lá no negócio, tá vendo? No breakpoint. Só que ele pegou o breakpoint errado, a linha errada, mas tudo bem. Vai avançando aí. Avança. Avança não é esse, era o outro. Ali é play, né? Não é aí, é na linha 7. Aê. Por que não é ali? Me explica. Por que você tem que clicar na linha 7 no debug da linha, em cima da linha 7? Mano, é porque você não me dá tempo nem de ler e de raciocinar. Então Aí tá. você me faz 300 perguntas, Então eu vamos vou lá, tentar vou dar entender tempo. o que eu tô pensando. Então vai, vou deixar você ter tempo pra raciocinar. Não era esse também não, tudo bem. Pronto, raciocinou? Posso te perguntar? Uhum, Vamos lá. pode. Por que você tem que clicar no debug em cima da linha 7 para rodar o código? Porque o 7 está sendo o parâmetro de teste. Porque o debug da linha 7 vai ser a função que vai fazer o teste. Ela que vai chamar achar maior palavra. Eu preciso rodar ela. Você entendeu ou não entendeu? Entendi. Beleza. É esse F10 que você tem que apertar, que ele vai passo a passo. Esse que você tá com o mouse em cima, tá vendo? Ele vai passo a passo. Clica nele. Beleza, pode clicar de novo. Pode ir, vai. Um por um. Vai, já finalizou. Vai, pode dar play que acabou. Pode clicar Xzinho aí. Ótimo. Então o teste passou. Se você clicar lá de novo Run Testes, ali em cima dos testes, ele vai rodar o teste e vai mostrar que passou, né? Ok. Eu fiz um mock, que a gente chama, um teste. Eu fiz uma função, olha que interessante. Eu fiz uma função falsa que passa no teste, mas isso não é a função correta, certo? Certo. Mas você concorda comigo que essa tática que eu estou te ensinando é um bom ponto de início? O que a gente fez? Escreveu o teste. Primeiro, identificamos como a gente queria separar. Segundo fato, escrevemos o teste. Testamos para ver se o teste está funcionando. Você concorda comigo que isso daí só verificou se o teste está funcionando? Não verificou mais nada? A gente testou o teste. Só viu se o teste está funcionando. Ok. Agora eu vou escrever passo a passo da minha função. O que a minha função tem que fazer? Ela tem que achar a maior palavra, né? Tá. E como que eu faço isso? Eu já fiz, é só pegar lá no código. Vai lá no código. Como que eu fiz no código lá?
Na main. É na main mesmo? Que a gente, não, é lá não, no outro, Que não a é? gente, O original, cadê o no original? homework. O que eu tenho que fazer para chamar a palavra lá? É da linha 7 até a linha 19, não é? Isso. Volta lá, copia e cola. Só que agora mudou algumas coisas, não mudou? Calma. Em Mudou. vez de input, é texto, né? Na linha 4, em vez de input, é texto. Porque olha o que eu estou fazendo, ó. Estou declarando uma Exato. variável que chama Aham. quantidade de caracteres de uma palavra. Ok, está ok. Quantidade atual palavra. Ok. Depois eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando e transformando o texto em chars, ou seja, estou passando de texto para caracteres, certo? Aí eu estou Essa, vendo. essa parte eu até, essa parte eu até entendo, porque eu caí nisso aqui. Aí eu tive que trocar, ir trocando ali. Eu entendi. Não, Pelo mas erro eu não é entendi. chutar, né? A Mas... gente entender mesmo. E aí, para cada caractere, eu vou verificar se ele é espaço. Se ele for espaço, ele vai para mais um. E no final de tudo, eu vou retornar o que na linha 14? Depois da linha 14, eu Você tenho que fazer o vai... retorno. Cadê? Dá um enter depois da linha 14. O que eu vou retornar? Quantidade de caracteres. Não é isso? Ué, é o que eu tô te perguntando. Como que retorna? Só não dá ponto e vírgula. Ó, salva. Isso. Ótimo. Olha Essa se... parte, essa... Você entendeu o que você fez? Entendi, eu passei justamente por isso hoje de Agora, tarde. tenta Isso. rodar o teste. Vê se o seu teste vai passar. Opa, passou. Agora você vai fazer o seguinte. Dá um enter na linha 20. Eu quero mais testes. Faz outros testes aí pra gente. Vai na linha 21 e escreve mais casos de teste. Dá um enter. Escreve outro exemplo pra mim. Na linha 22, você diz, Na né? linha 22. Dá um enter na linha 21. Você vai ter que escrever. Não. Presta atenção no que você fez. Dentro de Tá, achar, entendi. você vai dar um outro assert equal. Você vai copiar a linha 21 e vai só mudar o exemplo de entrada. Você podia copiar a linha e só mudar o exemplo, né? Dá um exemplo, por exemplo, de duas, por exemplo, A e espaço 1. Sim, que você quis? Pode ser assim, pronto, ó. Isso daí tem que dar qual a resposta? 2. False. Falso? Sua função retorna falso? Não, qualquer resposta do assert equal, não? Não, mas acerte equal para verificar o que tem que ser, o que tem que dar esse negócio. Se eu rodar desse jeito, vai dar errado. Vai dar que não passou no teste. O quanto que isso daqui tem que dar? 2. 2. Em vez de 5 é 2. Ah, tá, entendi o que você quer. E ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E se, por exemplo, aí roda isso daí, vê se vai funcionar. Opa, funcionou. Se eu colocar, por exemplo, Mas aqui 3 tinha que aí... estar 2 peças, não? Quantas funções de teste você tem? Uma. Agora coloca 3 em vez de 2 ali. Vê se vai funcionar o teste. Vai quebrar. Só que aí presta atenção. Agora eu vou te ensinar alguns segredos sobre o teste. Você concorda comigo que o que você está testando na linha 21 e 22 é a mesma coisa? Você está testando a mesma situação? Sim. Coloca em vez aí, volta para 2. Volta para 2 isso daí. Agora, tá vendo? Teste achar maior palavra. Esse teste achar maior palavra, ele é uma situação básica. Então você coloca assim, base na frente, ou básico, ou esperado. Opa! Que viagem. Básico. Ótimo. Agora copia esse teste da linha 20. Copia esse teste da linha 20. Da 20 a 23. Você vai copiar a linha 20 a 23. Dá um enter aí. Não. Enter. Não. Você vai descopiar. Você vai dar Ctrl C. Tira o selecionado. Dá um enter e copia embaixo. Cola embaixo, né? É isso.
Agora, em vez de basic, aí a função de baixo vai chamar com duplos espaços. Não. Tem que botar teste aqui de novo, tem, não? tem. Você não copiou não, né? Tá bom. Duplos espaços, você coloca assim. Achar, não, tá certo. Teste, não. Ctrl Z. Achar a maior palavra em vez de basic, você vai colocar 2 espaços ou múltiplos espaços. Aí você concorda comigo que você está testando outra coisa? Aí em vez de dar um espaço, você vai dar 3 espaços. Entre A, B, C, D, E, você vai colocar 3 espaços. Tá vendo que tem um espaço só? Uhum. 1, 2, 3. Dá 3 espaços. Ótimo. E no de baixo ali, ó, você vai fazer e vai colocar 10 espaços. Você concorda comigo que tem que dar a mesma coisa, né? Sim. Só que, calma, salva. Presta atenção agora. Só que você está testando outra condição. Você concorda comigo que você está fazendo outro teste? Você está fazendo outro teste, mas você está testando uma outra condição para a função. E é importante você testar outra condição. Como que a função vai agir nesse caso? Você não sabe. Você concorda comigo? Não, assim, é porque nesse caso aqui a gente já viu aqui em cima que, tipo assim, a quantidade de espaço não afetaria. Então você acha que esse teste da linha 26 vai passar? Vai passar. Sim. Então vai lá, roda o teste da linha 26. Passou. Mas passou porque a gente pensou. Olha a função lá em cima. Uhum. Vai lá na função. Aí. Toda vez que tiver espaço, ele reseta, né? Uhum. Você concorda? Concordo. Ok. E aí é isso aí, olha. Então você testou duas condições, mas poderia, olha que eu vou te falar, poderia fazer o seguinte: toda vez que tivesse um espaço, a gente fizesse uma outra coisa. A gente pegasse e considerava que já tinha começado a próxima palavra. Aí nosso código ia quebrar, ia dar problema. Mas você tá entendendo como que se faz um teste, como se testa? Cara, assim, eu tô mais puto porque eu fiz puto. isso aqui tudo aqui, velho. Até o retorno eu tinha botado hoje mais cedo. Só que eu acho que eu embolei nessa parte aqui, fraga. Da função, mas a gente faz tanta função. Mas você conseguiu fazer os testes assim? Não, eu tinha botado lá alguma coisa, não do jeito que você fez aqui, claro, mas eu botei lá o teste lá e o Rush reclamou, falou que eu não estava testando nada, eu fui, tirei, apaguei, fiz eles sem eles para ver se ia rodar. Você não pode, antes quando você não tinha Rush com esse plugin, você não errava tanto, você não tinha errava essas coisas tão básicas, você confiava em você. Agora você não está confiando Agora em você. eu confio no Rush. Você confia no Rush Analyzer, né? Mas ele, eu não lembro quais assim de cabeça, porque eu fiz muita modificação. Mas ele sugeriu algumas coisas bem legais, cara, que eu tinha quando eu estava escrevendo a função. Uma delas foi uma coisa que eu tinha esquecido aqui, Mas por olha exemplo, só. que era assim, Mas olha só, essa pode falar. parte é extremamente simples. Você concorda comigo que esse para casa não era difícil fazer isso? Isso daí que eu te falei, que se você conseguisse fazer, tava bom. Não era difícil. Agora vamos lá. Calma. Não acabamos. E se você precisasse testar, como que você faria para testar? Eu quero ver se tá tudo se comportando direitinho nesse teste. Deu um pau, quebrou. Entendeu? Deu, por exemplo, 5. Deu 4, era esperado 4 e deu 5. Como que você faria para descobrir o erro na sua função? O que você faria? Marca o checkpoint e passa o debug. Não aí, né? Você marcaria o checkpoint na sua função, né? Você marcaria, por exemplo, na linha 6, né? Vai lá para a linha 6. Marca um checkpoint na linha 6. E roda o debug. Quer ver? Roda o debug lá. Não aí. É lá no teste. Aê, isso aí. E olha só, se eu quisesse eu consigo ver até o que está dentro de texto, ó lá. Vai para texto ali. Eita, bosta.
É o Não segundo, é. mano. É É sempre o o. segundo. É sempre o segundo. Segundo, esse é o terceiro, né? Vai aí. Tá vendo? Ele vai testando, eu consigo ver aqui onde tá N, ó. Quanto que vale N? Você consegue ver quanto que vale N, ó. Vai lá em cima do N. B. Olha lá, ele é B, ó. Ele é o código em hexadecimal que equivale a B. Tá vendo? Ah, muito bem. Muito bem. Então, olha só. Pera aí. Então, tá tudo até aqui, tá tudo jóia, tá tudo bacaninha, tudo funcionando perfeito. Só que o que você fez tem uma coisa que não é legal. O que que não é legal? Que não é legal. Não faço a mínima ideia. Tem a ver com referência. String não é um Eu tipo não complexo de dados. referenciei. Não, calma. String não é um tipo complexo de dados? Sim. Olha só. String é um tipo complexo de dados. Por padrão, tipos complexos de dados, quando você não fala para o Rust pegar referência, o que ele faz? Ele duplica, né? Ele manda a Ele cria variável uma para original ele. para sempre. Ele manda a variável e a variável fica sendo da função. Então não é legal você fazer isso, concorda comigo? É, o que eu tinha te falado lá atrás, O que você tinha me que falado lá você atrás? me cortou para me xingar aqui. Ah, É eu te que cortei. na hora que eu fui fazer as funções, o Rush Analyzer deu uma sugestão de eu referenciar, Hum. justamente por isso, quando eu estava fazendo. E E aí aí, eu tinha como você esquecido, por isso que eu referencia? Dá um comecei com. stop. Dá um stop aí. Pra dar stop, stop. Como você faz? Não, não é assim que coloca referência. Não é assim que coloca referência. Eu vou tentar esperar você ver o que você consegue aí. Não, eu vou falar mais nada hoje não, tudo que eu falo tá errado. Não tá, não tá, não. Oh, você é dramático pra caramba. Dramático pra Nossa, eu só caramba. tomei xingo hoje nessa live, pelo amor de Deus. Não. Vai lá, mano. Mas tá perto. Você tem que colocar o i comercial. Mas aonde você coloca o i comercial? Você coloca no nome. O nome seu vai ser chamar itexto? Arroba itexto? Porque do lado esquerdo do dois pontos é o nome. Coloca o i Cara, comercial onde você quer. Coloca o i comercial onde você quer. Agora a sua variável chama AI texto. Sua variável, você deu o nome para a variável de i texto. Em vez de texto, agora ela chama i texto. É isso que você quer? cara, eu posso estar muito enganado, mas o Rush sugeriu dessa forma aqui. Deleta isso daí. Você vai colocar o i comercial no tipo. Para de acreditar no negócio aí. No tipo agora. No tipo. Antes do tipo. Aí. Não. Aí. Aí. Agora você está colocando o i comercial no tipo. Ele vai receber um tipo, uma referência de string. Certo? Ou não tá certo? Certo. Tá E certo? aqui? O que tem aí? Como que você Isso me explica daí esse é uma comercial? coisa diferente. O que você tá fazendo aí? Eu estou Input é uma referenciando a variável. variável. Presta atenção. Input é uma variável, certo? Certo. Você está enviando para Slice uma referência de input. Você está olha o que você está pegando. Você está pegando input e você está pegando uma referência do input. Você não está falando que você quer receber uma referência. Você está enviando a referência. Agora vai lá no achar a maior palavra. Ali no achar a maior palavra, abaixa. Nos seus testes, você vai ter que colocar o i comercial, né? Porque você vai ter que enviar a referência disso, não isso. Na frente do aspas duplas, coloca o i comercial.
Na frente da aspas duplas. Na frente, não é atrás. Esquerda, esquerda, não, 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 não. Esquerda, não direita. Fala a língua para mim onde você quer. Esquerda, essa linha, só que você vai ir na frente de ABC, na frente das aspas duplas. Aí, coloca o comercial aí. O que você tá fazendo assim? Quando você tá fazendo isso? Hein? Não sei. Você então esqueceu a aula de referências, né? Quando você está fazendo isso, você está colocando a referência, você está colocando, mandando a referência daquilo. Salve isso daí. Ó, sumiu o erro. Coloca na linha 22, na linha 27, na linha 28 também. Você já esqueceu o que é uma referência, hein? O que é uma referência? Olhar para a câmera não ajuda você a lembrar. Eu acho que essa cara de desespero aí não vai te ajudar. Será que referência é uma cópia? Que bosta de referência é essa? Hoje eu não tô arriscando a chutar a resposta nenhuma, não, porque tá difícil. Que isso, mano? Não tá difícil, não. Referência é quando eu pego e falo pro Rush, Rush, não copia a variável para mim. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você me empresta ela. Eu quero só o ponteiro. Lembra que as variáveis ficam armazenadas em um determinado local na memória RAM? Certo? Certo. Se as variáveis ficam armazenadas em um certo local da memória RAM, eu posso falar aqui. Usa essa referência aqui na minha memória. Ela está na minha memória, na função lá do teste. Mas você não vai alterar. Você vai só pegar ela, entendeu? Usar ela, depois você me devolve ela. Você acabou de usar, devolve ela. É como se fosse um empréstimo. A gente teve uma aula sobre isso, você não lembra? Isso é porque você ficou muito tempo sem praticar. Quando a gente fica muito tempo sem praticar, a gente esquece mesmo, é normal, não tem problema. Vamos voltar agora pro código. E vamos lá, roda, vamos ver se vai funcionar. Você quer que roda o quê? Roda o teste, os testes, roda os testes aí. Ó, passou. Passou também. Mas eu vou te falar uma coisa que talvez seja interessante para você. Lembra que eu te falei que string em geral é uma variável complexa, não é? Sim. E SRT por padrão é uma constante de uma string. Você lembra? É uma string que não muda. Sim. Nesse caso, essa função, ela faria mais sentido ela ser do tipo SRT ou do tipo str? Não, ela faria mais sentido ser do tipo string ou str? Cara, é STR, né? Por quê? Porque a gente está olhando para o conjunto de dados simples. A gente só está reconhecendo o número de caracteres e a gente precisa só imprimir esses caracteres. Então você não precisa. Com Você está falando que você não complexo. precisa dessa estrutura complexa de string. Você não vai usar ela, né? Não. Então ela poderia ser str. Então em vez de string, troca por str ali. Ou não poderia? Não sei. Será que tudo vai funcionar? Poderia. Salva. Só que aí tem um problema lá embaixo, né? Lá embaixo. Tá vendo que você colocou lá ponto toString? Eu acho que ele converte automático quando é de string para str. Manda rodar um teste aí. Tá, entendi. Mas não precisaria, você não precisaria fazer isso daí. Pá, converte. Porque você concorda comigo que str é uma string fixa, como se fosse uma string constante? Então, automaticamente o Rust já converte. Você podia colocar ponto toStr também, depois do toString. Ou você só deleta o toString, deleta esse toString ali. Tira essa função também, Não, tem que deletar a função... Isso. Manda rodar desse jeito, um com str e um outro sem. Manda rodar. Ó, passou, né?
Tá vendo? Ó? Então você não precisa... Deixa um toString pra você lembrar aí. Ó. Deleta da linha 27 e da linha 28. Deleta da linha 27 e da linha 28. Pronto, salva. Olha só que legal. Você conseguiu fazer uma função completa com testes. Você conseguiu quebrar a função. Você conseguiu fazer os testes. E ela está pronta. Agora, se eu quiser exportar ela, eu só coloco pub lá em cima. Sobe. Em vez de fn, eu coloco pub fn. Pronto. Salva. Ela já está exportada. Se você quiser agora usar ela na main, usa. Pronto. Agora você falou que você pensou em quebrar outra função. Qual que era a outra? Era a parte de printar a palavra aqui. Ó, ficou legal, hein? Input, que tá errado, né? Tem um i comercial. Tem um i comercial ali na linha 1 que tá errado, né? No input não tem esse i comercial. Ah! Tem um i comercial com string que podia ser SRT ou podia ser só string, não tem problema. E quantidade de maior palavra que tá com o size, não precisava ser o size, podia ser o 32, sei lá, não importa. E aí você fez só o printar a maior palavra, né? Printar a palavra na vertical. Beleza, você resolveu fazer isso daí. Isso daí dá para quebrar em mais funções? Dado que agora você se conhece, o que daria para quebrar? Pensando em validação, a gente poderia quebrar... A gente poderia quebrar essa parte com essa parte aqui de baixo, não? Não, na minha opinião, isso daí não dá mais para quebrar. Tá muito pequeno para quebrar. Sua divisão tá ótima. Beleza, printar a palavra vertical. O máximo que eu faria aqui é talvez retornar... Olha o que eu ia falar. Retornar arrays, entendeu? Retornar uma quantidade de arrays para depois eu printar em outro lugar, entendeu? Só que do jeito que você fez é simples, fácil e funciona. Olha o que eu vou te pedir agora, hein? Lição de casa. A sua lição de casa vai ser acabar de fazer isso funcionar. Você vai pegar essas duas funções, achar a maior palavra, printar na vertical, juntar na main e fazer tudo funcionar nesse exercício. Lembrando, o que eu começo fazendo aí? Printar a palavra vertical. Teste. Faz um teste, só que você concorda comigo que esse teste aí, ele vai ser só um teste fictício? Não. Vai ser só um teste fictício, porque você pode até criar um teste para ver se está printando certo, mas você concorda comigo que o print é na tela, ele não tem saída? A função não tem saída? Não tem saída, você fala, não tem outra opção, né? Não, a função não tem saída. A saída dela é um void. O que essa função retorna? Nada. Ela printa na tela, pronto. Entendeu? Entendi. O que você poderia fazer é, por exemplo, retornar um vetor de strings. Você poderia retornar um vetor de strings. Entendeu? E é o que a gente vai fazer na próxima aula, que era para ser nessa aula. Essa aula era para ser isso, o vetor. Mas como você teve dificuldade, não tem problema. A próxima aula a gente vai transformar isso e vai aprender vetor. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai fazer isso funcionar. Agora eu acho que você dá conta. Você também acha que você dá conta, né? Sim. Beleza. Você vai fazer isso funcionar. Beleza. E aí você vai fazer, sabe aqueles exercícios que eu mandei você fazer pequenininhos? Aqueles tanto de coisa? Entra neles aí. Abre um outro Visual Studio. Não é match, não. Debug? Não é debug. Eu acho que... Não, é Rush Curso. Entra direto em Rush Curso lá. Eu acho que tá em Rush Curso não, velho. Deixa eu ver. Se bem que tá em... Não, peraí. É Rush Curso, sim. É Rush... isso mesmo, é aí mesmo. Aí tá dentro de Exercise. Entra em Exercise. Ah lá, Exercise.
Aí tá vendo que tem char aí? Eu quero que você vai abaixando aí. Tem uma parte aí que é strings. Tem duas coisas que eu quero que você faça. Eu quero que você faça. Você tinha falado na última aula. Tem função. Tá vendo que tem função? Tem função até strings. É tudo que você tem dúvida. Olha só, se você for ver nas funções, ele vai pedir pra você corrigir um tanto de coisa. Ownership é referência. Boring é referência. Tá vendo? Vai abaixando aí. Aí, isso é tudo referência, tá vendo? Ó. Ele vai te ensinar o que você tem que fazer para arrumar. E você sabe que tem a resposta se você não conseguir, né? Desses daí. Tá tudo com resposta. Não. Tem a resposta. Você quer saber como que olha a resposta? É assim, ó. Tá vendo que você tá na branch main? Tá vendo ali main? Não, no canto inferior esquerdo. Vai lá pra lá embaixo, extremo esquerdo. Tá vendo main? Clica aí. Pode clicar. Tá vendo que tem exercício resolution ali, ó. Isso, clica. Start and checkout. É isso aí, pode clicar. Ah, não, peraí. É porque você não salvou. Dá Ctrl Z. Ou dá ESC, pode apertar ESC. É porque você não salvou no Git. Quando você fizer isso, ele vai jogar todos os exercícios que você fez fora. Entendeu? Você pode comitar. Como que você comita? Vai ali no Git. Isso. Pode clicar aí. Clica ali, mensagem. Não. Primeira coisa, você vai ter que adicionar tudo que você fez, né? Vai em Changes. Tá vendo em Changes? A mais. Clique em mais. No mais. Você já esqueceu tudo de Git, hein? Jogou tudo pra cima. Agora aí, ó, na mensagem você vai colocar assim: Solução Guilherme. Ou qualquer coisa assim. Tá, clica commit aí. Pronto. Não vai sincronizar, você só vai commitar. Não, você não vai sincronizar. Agora você pode trocar lá de main para exercício resolution. Troca lá de main. Já trocou. Parece que foi, né? Já trocou. Já tá com a resolução dos exercícios. Tá vendo? Volta agora para main de novo para você fazer o exercício. Main. Não. O que você fez? Main. Cliquei aqui de novo, voltei em main. Ah, tá. Main. Isso. Main mesmo. Isso. Você viu? Entendido? Vi. Legal, não queria saber isso. Sabe sim, eu te ensinei Git, você que não lembra. Não praticou, acontece isso mesmo. Não, de resposta você não falou, não. Eu não falei que tinha as respostas em outra branch. É porque eu que fiz isso. Eu não falei que tinha as respostas em outra branch. Eu tô te ensinando agora porque eu fiquei com dó de você falando que você lutou. Aí, se você não tivesse tentado, eu nunca ia te contar. Aí, olha só. Você vai fazer... Você vai fazer, então, de function até string para fixar na sua cabeça. Mas lembra, esses exercícios são fáceis. Você faz uns 2 por dia, 3 por dia, que são bastante. Mas são fáceis, mas eles são sobre tecnologias. Vão te ensinar de tecnologia, entendeu? E toda vez que você for fazer, os que você já fizer, que tá de amarelinho, você tem que comitar. Senão você perde eles quando você voltar, tá? Ok? Beleza. Então tá bom, deixa eu virar pra sua câmera. Hoje foi difícil pra caramba, mas deu tudo certo. E você continua tentando que você tá no caminho. As coisas que eu faço você tentar, às vezes você agarra mais, mas é planejado. As coisas que pra você agarrar mesmo. Às vezes você agarra mais do que planejado, mas é tudo planejado pra você agarrar. Porque você tem que aprender uma lição, entendeu? É igual aquele filme do Sr. Miyagi, lembra? Que o cara fica esfregando lá o piso com o negócio e fala, mas eu quero aprender a lutar. Aí o Sr. Miyagi fala assim, você tá aprendendo. Karate Kid. É igual você, entendeu? Você tá fazendo as coisas burra e aí você não vê razão, fica com vontade de desistir, mas aí depois as coisas vão conectando no futuro. Não fique com cara de decepção. Amém, né? Então tá bom, meu amigo. Falou pra você, tudo de bom, um abraço. Falou com Deus. Até mais, tchau.